Meritíssimas e meritíssimas, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para continuar o resumão completo da primeira temporada de Doom Patrol, para aquecer as informações para a segunda temporada, porque a primeira foi muito bizarra e teve muito acontecimento, então esses vídeos de resumo são úteis pra gente lembrar alguns aspectos de cada personagem, até pra gente saber o que esperar deles nessa próxima temporada. A primeira parte do resumo já saiu e cobriu entre os episódios 1 e 8, e essa segunda parte aqui vai do episódio 9 até o final da temporada. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque vai ter muito conteúdo de Doom Patrol, vai ter mais um vídeo que eu vou comentar todos os vilões que vão aparecer na segunda temporada, e também vai ter a análise de todos os episódios da segunda temporada. O episódio 9, Jane Patrol, é muito genial também, porque ele se aprofunda ainda mais na Jane, que já é uma personagem incrível, e a gente vê toda a construção do universo que existe dentro da mente dela. E a gente vê que a mente da Jane funciona de uma forma diferente. As personas vivem se manifestando, mas precisa existir uma personalidade base, que no caso, hoje em dia, é a Jane, que é quem mantém a estabilidade mínima daquela mente. Mas a Jane decidiu abandonar a superfície e ficar reclusa de uma vez por todas dentro do subsolo. Lá na mansão, os membros da patrulha estão desesperados para entender o que aconteceu com ela, até que o espírito negativo se manifesta e leva o Cliff para dentro da mente da Jane. Quando o Cliff chega no subsolo, ele é abordado por duas personas, Hammerhead e Driller Bill, e acaba sendo trancado em uma cela ao lado da Karen, que no caso era vista como uma das personas mais perigosas e estava constantemente presa. Mas logo o Cliff é solto pela Penny Farthing, uma espécie de menina mensageira dentro do subsolo, que diz que ele precisa ajudar logo a Jane antes que ela se torne uma espécie de Miranda 2.0. A Miranda, no caso, era a última persona base que acabou sendo destruída por conta de um evento traumático, e a parte do subsolo que corresponde à Miranda é hoje em dia muito obscura, onde se pode ouvir muitas almas sendo torturadas. Quando o Cliff encontra a Jane, ele finalmente entende o que aconteceu no passado da Jane. Esse corpo originalmente pertencia a uma menina chamada Kate Alice, que foi abusada pelo pai quando tinha 5 anos de idade, e ela sofria já de dissociação de personalidade, o que só se agravou com esse trauma sofrido na infância. Então a Kay ficou reclusa dentro da própria mente e decidiu nunca mais assumir o controle. Foi então que a Miranda se manifestou e assumiu a mente da Kay desde então, até que a Miranda, já como adolescente, acabou sendo abusada dentro de uma igreja e foi completamente destruída. Então a Jane assumiu o posto de personalidade base, e foi nessa época que a Jane foi enviada a um sanatório. E a Jane então começa a confiar mais no Cliff quando ela vê que ele sabe todo o segredo dela, mas mesmo assim decidiu não intervir e confiar no potencial dela de resolver a situação. Eles confrontam a figura do pai da Kay, que no caso é um monstro gigante formado por peças de quebra-cabeças. Quando o pai ataca o Cliff, a Jane fica muito furiosa e destrói essa manifestação física da criatura. E então, de volta à mansão, a gente vê que o Cliff acorda e a Jane também. Ela tá de volta ao controle, apesar de um pouco traumatizada. Ela sobe até o seu quarto e a gente tem a sensação de que ela conseguiu vencer parte dos seus traumas. Mas ela volta a ouvir a voz do pai dela, então a gente entende que não é tão fácil assim resolver um problema desse tamanho. E então a gente vai pro episódio 10, Patrulha Capilar, que é o episódio que mais se aprofunda na história do Niles e que vai ser bem importante para a próxima temporada por conta da figura da Slava, a mãe da Dorothy Spinner. Na década de 1910, o Niles trabalhava para o Boreal, que na época se chamava Boreal da Estranheza, que era um corpo de cientistas que se reuniram para estudar eventos sem explicação, que era movida mais por curiosidade. Eles queriam de fato catalogar todos os eventos que eram estranhos ao conhecimento normal da sociedade. E o Niles e seu parceiro Alistair estavam procurando uma criatura que foi relatada por alguns caçadores, até que os dois, já no meio de uma floresta, acabam sendo atacados por lobos. O Alistair aparentemente é morto pelos lobos, e o Niles, enquanto estava fugindo, acaba quebrando a perna, até que ele é confrontado pela tal criatura estranha. Só que nessa hora ele foi salvo por uma mulher das cavernas, a Slava. A gente vê que o Niles e a Slava acabam se apaixonando, e o Niles começa a estudar um pouco da civilização da Slava, e começa a entender que todos foram extintos, menos ela, dando uma prova de que ela aparentemente é imortal. E a gente tem uma cena muito curiosa em que a Slava tem um certo tipo de contato com essa criatura, só que ela trata a criatura como se fosse uma espécie de divindade. E eu já comentei no vídeo que eu fiz sobre o trailer que eu acho que, na verdade, a Slava tem o poder de dar vida a criaturas imaginárias, assim como a Dorothy. E essa criatura, na verdade, é alguma espécie de medo ou sonho que ela teve lá atrás, na época das cavernas ainda. E ela acabou materializando a criatura com seus poderes, mas ela trata como se fosse, de fato, uma divindade. O Niles vive com a Slava por muitos anos, até que o Alistair, seu antigo parceiro, volta e, na verdade, tinha sobrevivido, e agora ele trabalhava pro Boreal da normalidade. Então a gente vê que o Boreal da Estranheza mudou de nome e objetivo, e hoje em dia passava a destruir tudo que fosse considerado uma aberração. O Niles então mata o Alistair para proteger a Slava, e a gente vê então no presente que o Sr. Ninguém também tem interesses na Slava. E ele propõe um acordo pro Niles de deixar a patrulha em paz se ele oferecer a localização da Slava. E é óbvio que o Niles se nega a entregar, mesmo sabendo dos riscos que a patrulha corre. E por falar na patrulha, a gente vê que tem mais um novo inimigo, no
no caso o Beard Hunter, ele é basicamente um mercenário com o poder bizarro de sentir e rastrear uma pessoa a partir dos seus pelos faciais. E o Boreal contratou o Beard Hunter para localizar o Niles. O mercenário vai até a mansão, invade o banheiro do Niles e de fato come alguns pelos da barba do Niles. Só que antes que ele pudesse sair dali, o Victor e a Rita confrontam ele, só que o sistema operacional do Cyborg, o Grid, perde o controle e o Beard Hunter acaba fugindo. Só que o Victor foi muito rápido e conseguiu colocar um rastreador na roupa do Beard Hunter. Então a gente vê o Beard Hunter seguindo o rastro do Niles, ele desce uma escada muito estranha e tudo que ele encontra é na verdade uma boneca utilizando a barba do Niles. E nessa hora o Beard Hunter é atacado pela criatura mística da Slava. A gente vai então pro episódio 11 chamado Frances Patrol, que é o episódio em que o Cliff resolve o seu problema com sua filha. Ele de fato encontra ela hoje em dia, mas ele vê o quanto o Bump, o seu ex-melhor amigo, era importante pra menina, porque ele criou ela de fato como um pai. Então ele foi importante pra ela. Só que o Bump acabou sendo morto por um crocodilo chamado Francis, que é o título do episódio, e o Francis tinha engolido o relógio do Bump. E então o Cliff decide ir atrás do crocodilo, recuperar o relógio do Bump e entregar pra Clara, pra que assim ele possa deixar a sua filha seguir a vida dela e ele também seguir a vida dele agora dentro da patrulha. Esse episódio é muito importante também porque a gente vê a despedida entre o Larry e o John. Os dois se reconciliam e o Larry em algum grau consegue se perdoar e de fato ele também está um pouco mais apto para integrar a patrulha. Enquanto isso, o Victor e a Jane começam a investigar o tal quadrinho que a Rua Danny deixou e eles descobrem um herói cujo apelido é Herói da Praia e o nome dele é Flex Mentalo. Mas enquanto os dois estavam investigando esse herói, eles são atacados por agentes do Boreal da Normalidade. A Jane não consegue ajudar o Victor e ele estava com problemas com seu sistema ainda. E então o Victor é pego pelo Boreal e levado para a instalação chamada Fazenda de Formigas, onde o Larry tinha sofrido experimentos. O episódio 12 se chama Patrulha do Cyborg porque foca bastante na questão do Victor. O Silas chega na mansão desesperado procurando o Victor e ele logo percebe que quem levou seu filho foi o Boreal da Normalidade. Ele diz que já ajudou esse grupo em alguns trabalhos, apesar de não concordar com seus objetivos, e arma um plano para resgatar o seu filho. Na Fazenda de Formigas, o Victor tem seu sistema reiniciado e ele começa a sofrer algumas torturas, o que só piora o seu estado. E nessa instalação, o Victor acaba conhecendo um prisioneiro misterioso que a gente não sabe quem é nesse ponto. O Silas e a patrulha conseguem entrar na instalação, com a Jane e o Larry se passando por agentes do Boreal, enquanto o Cliff seria um prisioneiro, e a gente não vê a Rita nesse momento. E então o agente Darren aparece, ele rende a patrulha, e aparentemente o Silas tinha entregado a patrulha em troca do seu filho. Só que na verdade, a Rita tinha assumido a sua forma elástica, tinha entrado dentro do corpo do Cliff, e tudo era um plano dentro de um plano. Quando o Silas chega até o Victor, ele ainda estava fingindo que tinha traído a patrulha, o que começa a deixar o Victor bem furioso com ele. Mas então a patrulha consegue fugir e no processo libertam vários prisioneiros da instalação. Só que nessa hora a instabilidade do sistema do Victor estava tão alta que ele perde o controle e acaba aparentemente matando o seu pai. Nessa hora o Sr. Ninguém aparece e revela que ele tinha causado toda a instabilidade no sistema do Cyborg, fazendo o Victor aparentemente matar o Silas. O episódio 13 se chama Flex Patrol, em que a gente finalmente descobre que aquele prisioneiro misterioso que estava ao lado do Victor era na verdade o Flex Mentalo, o herói dos quadrinhos que a Rua Danny entregou. Ele estava com amnésia e não se lembrava de ser um super-herói de fato, então a patrulha vai ter que ajudar ele a voltar aos seus dias de glória como herói. A gente vê que o Silas não tá morto, mas ele tá em estado bastante grave no hospital, e o Victor tá bastante transtornado, motivo que leva a Rita a se afastar da mansão e ficar no hospital junto com ele. A Rita ajuda o Victor a lidar com a sua culpa, só que ela começou a visitar o seu passado e ter que lidar com a própria culpa. Acontece que depois do acidente, a carreira da Rita tinha aparentemente acabado, e para voltar à sua glória, ela precisava fazer alguns serviços especiais para produtoras de cinema. Esses serviços eram justamente promover encontros entre atrizes iniciantes e esses produtores bem mais velhos do que elas. Acontece que uma dessas atrizes em específico acabou engravidando de um produtor que abandonou e humilhou bastante ela, e essa jovem atriz não conseguiu lidar com essa situação e acabou se suicidando. Então a Rita se culpava bastante por esse acontecimento. Mas depois de ajudar o Victor a lidar com a própria culpa, ela acabou se perdoando e decidindo seguir em frente, apesar de ter esse fantasma para sempre. De volta à mansão, a gente vê um pouco mais do passado do Flex. Lá nos anos 60, ele era um herói muito popular, cujo poder era justamente distorcer a realidade a partir da contração dos seus músculos. Só que o Flex também é considerado uma aberração, ele foi capturado pelo Boreal e chegou na Fazenda de Formigas justamente na mesma época que o Larry. Quando o Flex estava consciente ainda, ele tenta convencer o Larry a liberar o espírito negativo, para que assim os dois possam fugir da instalação. Inclusive o Flex consegue entender o espírito negativo, e a gente vê que ele é de fato de alguma espécie de seres feitos de energia, e que ele e a sua família estavam de passagem aqui perto da Terra, quando ele acabou se envolvendo num acidente com o Larry e ficando preso nessa dimensão, se perdendo do seu pai e da sua mãe. Mas então o Larry acabou sendo tirado da instalação pelo Niles, enquanto o Flex ficou para trás
sendo torturado constantemente. Mas o Flex nunca cedeu ao Boreal até que eles acertaram no seu ponto fraco, a sua esposa. No presente, a gente vê a continuação desse arco do Larry com o espírito, em que ele decide libertar a criatura para ele voltar para a dimensão dele, mas o espírito percebe que assim que ele for embora, o Larry vai acabar morrendo. Então, na última hora, ele volta e decide de uma vez por todas ficar junto com o Larry, até porque não é só uma necessidade os dois continuarem juntos. Eles de fato estão começando a lidar melhor um com o outro, se aceitar nessa condição e de fato criar um afeto mútuo. O Cliff e a Jenny descobrem da esposa do Flex, a Dolores, vão atrás dela pensando que se os dois se reencontrarem, o Flex vai recuperar as suas memórias. E de fato, quando o Flex e a Dolores se reencontram e se abraçam, é como se ele se tornasse novamente a pessoa que ele sempre foi. Só que assim que o Flex consegue alcançar a Dolores, ela começa a se desintegrar na frente dele, justamente por culpa do Boreal. Aquela ameaça que o Boreal fez ainda estava de pé. Eles tinham colocado um dispositivo dentro do corpo dela, que caso o Flex decidisse ficar contra o Boreal, eles iam acionar o que faria a Dolores ser morta. Só que a morte da Dolores acaba recuperando totalmente os poderes do Flex Mentalo. E o episódio termina de uma forma genial, com o Sr. Ninguém assistindo ao episódio que a gente acabou de ver e comentando que a patrulha é um grupo de fracassados e que nunca vão ser heróis aptos a lidar com um vilão poderoso como ele. E o episódio 14 se chama justamente A Penúltima Patrulha. A gente vê finalmente a grande motivação do Sr. Ninguém, quando ele ainda era o Eric Morden. Lá em 1946, ele foi demitido da Irmandade do Mal, aquele grupo de supervilões que eu vou comentar melhor se forem aparecer na segunda temporada. E a gente vê que a namorada do Eric, a Millie, ficou bem frustrada com a demissão dele, desse super grupo de vilões, e acabou terminando com ele e chamando ele de Ninguém. E a partir desse dia, então, a missão de vida do Eric era não ser um ninguém, e sim o Senhor Ninguém. No presente, a gente vê a patrulha, agora com a ajuda do Flex Mentalo, seguindo o rastro deixado pelo Beard Hunter e chegando até a Rua Danny. E embora a Rua Danny tivesse muito medo do Senhor Ninguém, assim que ela vê o Flex Mentalo de volta à ação, ela fica um pouco mais segura. E ela acaba revelando que ela sabe onde que o Niles está, e ela diz que ele está preso com o Senhor Ninguém lá no espaço em branco, que é literalmente aquela parte em branco entre os quadros de uma história em quadrinhos. E então o Flex começa a contorcer os seus músculos e envia a patrulha para dentro do espaço em branco, onde cada um deles começa a ter flashbacks dos acidentes que sofreram e que acabaram transformando eles na Patrulha do Destino. E o Sr. Ninguém aparece então oferecendo um acordo, dizendo que ele vai deixar a patrulha ter uma segunda chance, que eles voltem até os dias dos seus acidentes e revivam suas vidas da forma como quiserem, se eles desistirem da procura pelo Niles. O Victor não estava junto com a patrulha, ele estava lá no hospital ainda ajudando seu pai na recuperação, até que o Silas confessa que na verdade ele alterou as memórias do Victor sobre o dia do seu acidente. Na verdade, assim que o laboratório da mãe do Victor explodiu, não foi só ele que sobreviveu, a mãe também estava viva. Mas então o Silas viu que ele só poderia salvar um deles, e ele teve que escolher entre a sua esposa e o seu filho, e é óbvio que ele escolheu pelo Victor. E não o fato da escolha, mas sim a mentira que o Silas contou por tantos anos fez o Victor romper com ele novamente e partir em direção à patrulha que ele julga ser sua nova família. O Sr. Ninguém tinha colocado a patrulha para viver as suas possíveis vidas se não tivesse acontecido os acidentes, mas eles acabam recusando o acordo porque eles consideravam que era errado aceitar isso e deixar o Niles nas mãos do Sr. Ninguém. Então nessa hora o Victor chega no espaço em branco e destrói o Sr. Ninguém. Um ano depois, já na Mansão Destino, a gente vê que a patrulha de fato se tornou a segunda patrulha do Destino, sendo novamente liderados pelo Niles, e aparentemente estava tudo fluindo muito bem. Mas logo eles percebem que na verdade estão presos em um loop temporal, sendo obrigados a morrer constantemente, e esse loop foi criado pelo Sr. Ninguém, que na verdade ainda estava vivo, revelando que tudo ali era uma ilusão e que tá todo mundo preso no espaço em branco ainda. E finalmente o Sr. Ninguém coage o Niles a revelar para a patrulha o que ele fez de verdade. E então a gente descobre que cada um dos acidentes dos membros da patrulha foram provocados pelo Niles. E então a gente vai pro último episódio, a patrulha de Ezequiel. Ezequiel, a mesma barata profeta que apareceu no segundo episódio, que vai ser importante pro desfecho da temporada. E então o Niles relembra os eventos que levaram à criação de cada um dos membros da patrulha. Ele é visto então ao lado do Joshua, aquele mesmo Joshua que apareceu no episódio da patrulha original, lá na Fazenda de Formigas, em 1968, conversando sobre o Larry e como ele podia ser útil como cobaia pro projeto Immortus. O Joshua até tenta convencer o Niles de que não precisam do Larry, porque já tem a Rita como uma cobaia muito útil, mas mesmo assim o Niles insiste em levar o Larry com ele. 8 anos depois, o Niles adiciona a Jane a esse projeto Immortus, e foi somente com a chegada do Cliff na Mansão Destino, anos depois, que o Niles começou a ter sua primeira crise de culpa, porque o acidente que ia aparentemente matar o Cliff era para ter acontecido sim na pista de corrida, mas na verdade deu errado e acabou acontecendo numa estrada com a família dele dentro do carro. Então o Niles não queria ter matado a esposa dele e deixar a filha órfã. Então isso começou a fazer ele mudar de perspectiva e desistir desse tal projeto Immortus.
Inclusive, ele desabafou com a mãe do Victor sobre esse seu projeto, e ela ajudou bastante ele a lidar com a própria culpa, mas a gente vê também que o Niles estava presente no momento da cirurgia do Victor após o acidente que matou a mãe dele. E no momento que o Silas precisa escolher entre salvar sua esposa, Eleanor, ou salvar seu filho, Victor, o Niles acabou sendo fundamental para a decisão, porque ele sabia que a própria Eleanor ia querer que o filho dela fosse salvo no lugar dela. E o Silas então responde ao Niles que ele salvou seu filho justamente pelo amor que sente por ele e não por querer que o Victor seja uma aberração também. Então ele exige que o Niles nunca se aproxime do Victor agora que ele era o ciborgue, porque ele sabia que o Niles poderia sim querer utilizar seu filho para os seus experimentos. No presente a gente vê que depois da revelação sobre o que o Niles fez, a equipe se desmembrou e a gente vê que o Victor continuou atuando como vigilante, mas dessa vez ele só combatia crimes cibernéticos de dentro do seu quarto, ele não queria voltar à ação. A Rita e o Larry estão morando juntos, ela tenta um emprego como uma professora de teatro em uma escola primária e o Larry passa seus dias tentando fazer testes com o espírito negativo para ver quanto tempo ele pode aguentar sem a presença do espírito no corpo dele. Já a Jane roubou o ônibus do Niles e fez dele a sua casa, e a gente vê que a Jane voltou a procurar o Joshua lá no asilo da patrulha original, tentando encontrar um meio de conter suas personalidades e seus poderes, até que o Joshua acaba entregando uma droga inibidora para ela. E essa substância de fato afeta todas as personas da Jane, inclusive a própria Kate Alice, a persona original. Todas elas ficam no estado meio catatônico e se deitam juntas num gramado dentro do subsolo. E enquanto isso, a gente vê que o Cliff ficou totalmente sem rumo na vida e tudo que ele fazia era ficar de longe ali, vigiando a Jane para ver se ele podia fazer alguma coisa por ela, e de vez em quando ele ia ali deixar um pouco de comida para ela. Mas logo todos eles começam a ouvir uma música que aparentemente seria um chamado da Rua Denny. A equipe então se reúne mais uma vez na porta da mansão Destino, eles entram na casa e encontram o Niles encarando uma pintura da Rua Denny. E então o Niles revela finalmente o motivo dele ter provocado todos os acidentes. Ele estava desesperadamente procurando meios de prolongar a sua própria vida, a fim de proteger a sua problemática e muito poderosa filha chamada Dorothy Spinner. E justamente por ser filha da Slava, o que a gente entende é que a menina também é imortal, e o Niles queria essa imortalidade para que ele pudesse ficar junto com ela o quanto fosse possível. Só que o Sr. Ninguém havia prendido a Rua Denny e a filha do Niles dentro dessa pintura, e o chefe pede a ajuda da patrulha para conseguir resgatar as duas dali de dentro. Quando a patrulha então entra na pintura, eles encontram a Rua Denny totalmente vazia porque o Flex tinha conseguido resgatar todos os habitantes. E as primeiras criaturas que a patrulha encontram são justamente o Almirante Bigodes e a Barata Ezequiel, dessa vez com um tamanho gigante. A gente vê então que o Sr. Ninguém, o Almirante Bigodes e o Ezequiel tinham formado a segunda Irmandade do Mal, mas isso não deu muito certo porque a filha do Niles acabou dando esse tamanho gigantesco pro Almirante Bigodes e pra Barata Ezequiel, e o Sr. Ninguém ficou com medo deles. A patrulha então segue o rastro daquela música e acabam chegando até aquele mesmo karaokê em que teve aquela cena musical do Larry, e lá eles encontram o Bird Hunter cantando. Acontece que o Bird Hunter tinha se tornado um cidadão da Rua Denny porque ele mesmo se sentia uma aberração, ele abandonou o Boreal da Normalidade e passou a ser acolhido pela Rua Denny. E quem também estava ali no karaokê era o Sr. Ninguém, totalmente desolado porque mais uma vez ele perdeu a Irmandade do Mal. E a patrulha mais uma vez é forçada a improvisar e a Rita convence o Sr. Ninguém a usar os seus dons de narrativa para conseguir distrair as duas criaturas gigantes. E então o Sr. Ninguém, usando a sua narração, consegue exercer controle sobre o Almirante Bigodes e o Ezequiel, fazendo nascer um romance entre as duas criaturas, e aí a gente tem aquela cena muito bizarra de um beijo entre uma barata gigante e um rato gigante, e os membros da patrulha se deixam ser engolidos pelo Ezequiel, porque o plano era o seguinte: o Larry e o espírito negativo iam provocar uma reação em cadeia, que aparentemente teria muita energia nuclear, e para sobreviver, eles precisariam estar dentro do corpo de uma barata, que, segundo aquele velho boato, baratas resistem até mesmo a explosões nucleares. Enquanto isso, a Jane e o Niles estavam procurando a filha dele. Eles têm uma breve conversa ali que a gente vê que vai se desenrolar na segunda temporada, justamente pelo fato da Jane ver o Niles como uma figura paterna. Eles encontram a Dorothy e os três também são engolidos pela barata gigante Ezequiel, e com todos eles dentro da barata gigante, o Larry dá início à reação em cadeia, abrindo um portal para fora da pintura, o que aparentemente mata o Almirante Bigodes e consegue tirar a Rua Denny, Ezequiel e a patrulha dentro dele para fora da pintura, deixando presos ali em um novo espaço em branco o Bird Hunter e o Sr. Ninguém. Só que a Rua Denny, quando foi transportada para fora da pintura, não era mais a Rua Denny, e sim o Tijolo Denny, e isso já aconteceu nos quadrinhos também. Ela foi transformada em um tijolo. Aliás, a Rua Denny já teve muitas formas, além da Rua Denny clássica, então eu acho que isso aí vai ser grande parte da narrativa da segunda temporada, porque a Denny vai estar mais junto ainda com a patrulha. E a patrulha então sai de dentro do cadáver do Ezequiel, mas dessa vez estava todo mundo encolhido, incluindo a Dorothy Spinner, a filha do Niles. E com todos os membros da patrulha encolhidos, o Larry vai ter que dar um jeito de trazer eles de volta ao normal, principalmente pelo fato do primeiro episódio da segunda temporada se chamar Fan Size Patrol, que é justamente essa narrativa focada no que aconteceu com os membros da patrulha
Júlia, quando eles estão nesse tamanho encolhido e vão buscar abrigo lá naquela pista de brinquedos que o Cliff criou no começo da temporada. E esse então foi o resumo completo da primeira temporada de Doom Patrol. Eu tô muito animado com a segunda temporada porque promete ser mais bizarra ainda que a primeira, se é que isso é possível, eu acho que vai ser. Tem vilões muito mais estranhos e pode ter mais heroínas se juntando à equipe. Isso eu já comentei no vídeo que eu analisei o trailer da segunda temporada, eu vou deixar nos cards aqui. E fica de olho também porque eu vou comentar os vilões que vão aparecer na segunda temporada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta aqui qual que é seu momento favorito da primeira temporada. Se você puder, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos porque ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo. E é isso então, vejo vocês na semana que vem, já preparando para a segunda temporada que, meu Deus, o hype tá muito alto. Então, até a próxima. Tchau.